Está começando mais uma Entretantos. E hoje uma entrevista muito especial. Vamos falar um pouco de um tema, a Noite de Concórdia, um pouco da história da Noite de Concórdia e hoje o que nós temos em Concórdia. Tem uma convidada muito especial aqui comigo. Também quero dizer que estou vestindo Vie, que sempre me patrocina aqui na nossa Entretantos. E vamos lá que eu vou apresentar a minha convidada. Alguns lugares atravessam o tempo porque não vendem apenas consumo, mas experiência, encontro e música. A minha convidada é uma mulher que, junto com sua irmã Vânia Regina, fez da noite um espaço de cultura, da gestão um ato de coragem e da música ao vivo um patrimônio. Esse patrimônio é um patrimônio muito afetivo, que ela vai discorrer daqui um pouquinho mais. Recebo Eliana Stepezinski, hoje sócia proprietária do Boteco do Maiquinho. E eu já vou para a nossa primeira pergunta. Quem é você, Eliana? Bom, eu sou Eliana Stepezinski, concordiense, né? Nasci em Concórdia, passei a maior parte da minha vida em Concórdia, também morei em Porto Alegre. E em 1986, vai fazer 40 anos, eu voltei para Concórdia para ajudar minha irmã no Tulipa Bar, né? Isso. Em Porto Alegre, eu me formei na PUC em administração de empresas e atuava lá nessa área. Aí voltei para cá e desde lá tô aqui em Concórdia, né? E foram 25 anos de Tulipa Bar. Depois tivemos o Boteco do Maiquinho, o Botequim, hoje o Boteco do Maiquinho. Mas a Eliana Stepezinski, ela também é advogada, que é uma formação que eu adquiri em Concórdia. Meus pais são do Rio Grande do Sul, vieram para Concórdia na década de 60, Sim. Que eu nasci aqui, daí quando eu nasci. Eles tinham a vulcanizadora Barriga Verde no início, né? Que é uma história. É uma história. Na verdade, é o prédio onde hoje tem. Ali é de Nápoles, ali era a vulcanizadora. Sim. Ali eu morei, ali eles trabalharam, né? Depois a sociedade separou, da Vale Stepezinski, cada um foi pro seu lado. E a gente começou a trilhar daí a história da noite, né? E a Eliana é casada com o Maico. Isso. Eu sou casada com o Machado Oliveira, psicólogo, e também meu sócio no Boteco do Maiquinho. Daí que vem o Boteco do Maiquinho. Exatamente. Então, muito bem. Eliana, onde você busca inspiração para o teu estilo de vida atualmente? Na verdade, Lu, eu não busco inspiração, sabe? Assim, sim. Até porque o meu estilo de vida, eu acho que ele é muito peculiar. É um estilo de vida que eu acho que eu que tenho, tá entendendo? A minha vida, ela não é uma vida muito normal. Porque nesses 40 anos de bar, a minha vida foi muito voltada para a noite, assim, né? Então, eu já tenho um estilo de vida que é diferente da maioria das pessoas. Da média, digamos, né? Eu procuro inspirações para ser uma pessoa melhor. Ótimo. Mas assim, ter uma pessoa como inspiração eu não tenho. Na verdade, eu sou a Eliana Stepezinski. Então, e quais os desafios que movem hoje você na atualidade? Os desafios que me movem é ser uma pessoa melhor, sabe? A busca por ser melhor, por me entender melhor nesse mundo. Sim. Né? Por manter a minha sanidade isso é importante. Física e psicológica, né? Mental, porque é um mundo que mudou muito, né? E a gente, principalmente nós na nossa geração, Exato. A gente tem acompanhado as mudanças muito aceleradas e muito rápidas, e impactantes também, né? Então, e isso, assim, tu tem que te manter são nessa brincadeira toda, né? Então, que não é fácil. Isso é um desafio, né? Hoje, tu te manter assim, e também outra coisa é tu te manter atualizada, né? Eu tenho que me manter, porque o meu negócio me exige uma atualização, né? Exatamente. E o que tu entendes por empreender na vida? Empreender na vida é justamente esses... Tu empreendeu há muito tempo, né? Tu tá vendo
tu tá te desafiando nessas coisas, tá entendendo? Então, para mim, e buscando nesses desafios soluções, né, no todo o processo. E agora vamos para uma parte mais intimista. E o que é ser feliz para você, Eliana? Para mim, ser feliz hoje em dia é porque a gente vai amadurecendo, né? Sim, tem várias fases, né? E daí o amadurecimento me mostrou que, na verdade, assim, a felicidade ela tá mais ligada com ser grato, sabe, Lu? Então, quando eu consigo, numa adversidade, entender a adversidade e me entender ela e não reclamar dela, exato, eu já me sinto feliz, porque eu sei que eu estou fazendo, porque eu sei que tudo que a gente passa tem um porquê e tem um aprendizado, né? Isso. Então, quando eu entendo o aprendizado, eu já sou mais feliz. Interessante, gostei da definição. E agora vamos também para uma perguntinha boa, que é: qual o valor do dinheiro para ti? Pois é, nesse sentido da maturidade, assim, o dinheiro, não vamos ser hipócritas, né? Que dinheiro não tem importância. Claro que tem importância, porque ele nos mantém, ele mantém as coisas que a gente gosta. E a gente trabalha para ter dinheiro, né? Mas o dinheiro não é o meu foco principal. Não é acumular, que é o meu objetivo. O meu objetivo é trabalhar para eu conseguir ter as coisas que eu gosto, ter qualidade de vida, né? Enfim, né? Poder pagar um bom plano de saúde, poder, né, viajar, porque o meu hobby é viajar, né? Então, sim, você gosta de viajar muito mais, mas nem sempre a gente pode, né? Mas enfim, o dinheiro serve para isso, para mim, não para acumular, até porque quem é Eliana Stepezinski? Eu sou uma pessoa que não tenho filhos. Então, vou acumular o quê e para quê? Exatamente. Tá entendendo? Então, o meu objetivo é ainda poder aproveitar mais a vida. E, na verdade, a gente está sempre... o problema da gente é sempre estar deixando para daqui um dia, né? É verdade. Então, deixando para depois... Isso me dá um certo medo, né? Isso aí é uma coisa que a gente precisa aprender, né? E corrigir, né? E tu tem um pet, que eu sei. Tem. Como é o nome do teu pet? O meu pet se chama Ozzy. Ele já tá velhinho agora. Ozzy? Um Ozzy, né? Ozzy Osbourne. Ele já tá velhinho, ele já tem 13 anos. E é um pastor alemão que eu cuido num apartamento. Não é muito fácil, mas a gente vai sobrevivendo. Mas aí a diferença vamos deixar claro o telespectador, que o prédio é deles, mora a sua família. Então aí, porque é permitido ter o Ozzy. E Eliana, então, qual a sua visão de Concórdia hoje? Bom, Concórdia, eu já senti Concórdia mais pujante, sabe? Exato. Essa é uma visão assim que eu tenho. Eu acho que a gente tem vários pontos positivos na cidade. Isso. Né? Como a educação, a saúde. Temos alguns pontos que são problemáticos, né? A questão de trânsito hoje em Concórdia, que eu acho que a cidade cresceu muito, né? E o número de veículos, né? E são 3 ruas. Exatamente. Então, claro que já foi feito muito para melhorar isso, né? Eu vejo um problema aqui no centro da cidade, assim, com muitas lojas fechadas, mas acredito que isso seja um problema sazonal, que isso também um pouquinho a questão de economia, mas lógico, que deve melhorar. Mas é uma cidade que eu amo, minha família, né, fez a sua vida aqui, eu sou filha de Concórdia, só tenho tudo a agradecer a Concórdia, então amo Concórdia. Isso aí. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. É o tempo de tomar uma aguinha. Via Concórdia é o destino certo para quem ama moda e autenticidade. Cada detalhe foi pensado para valorizar o seu estilo, das grandes marcas que você adora até aquelas peças únicas que fazem toda a diferença no seu look. Moda feminina e masculina com o moderno que une roupas, calçados e acessórios para todas as ocasiões, do casual ao sofisticado. Seja para atualizar o seu guarda-roupa, se inspirar em novas tendências ou encontrar o presente perfeito, a Via Concórdia é o lugar onde a moda ganha vida e você é o protagonista.
Vie Concórdia, ao lado do Caetá Supermercados, no centro, em Concórdia. Eliana, antes do Boteco do Maiquinho, teve o Botequim, como você citou no início da nossa fala, e também teve o nosso histórico Tulipa Bar. Um espaço que marcou gerações. O que o lugar representa para você e para a cena cultural de Concórdia hoje? O que ele representou? Bom, eu acho que o Tulipa, assim, ele moldou gerações. Uma vez, assim, entrei numa crise, sabe, Lu? E daí a minha psicóloga falou pra mim: Eliana, você já te deu conta, assim, de quantas pessoas você casou nessa cidade? Não é exatamente pra parte cultural, né, Lu? Sim. Mas, enfim... As bandas que trouxeram. Na verdade, assim, ó... eu acho que... Eu gostaria de falar, assim, um pouquinho de gerações que passaram pelo Tulipa, sabe? Fique à vontade. Porque as gerações dos anos 90, dos anos 2000, 2010, né? Então, foram 40 anos de história aí. Exato. E a gente... então, a gente moldou uma juventude que não tinha muita coisa para fazer em Concórdia, né? Porque Concórdia, eu acho que sempre foi muito carente de programação, e até hoje, eu acho, enfim, atividades voltadas para a juventude, assim, culturais, teatro, existem os grupos de teatro, mas Exato. Existe uma falta de promover mais coisas nesse sentido para as Exato. pessoas. Ter sabe? mais espaços culturais. Mais espaços culturais, porque a cultura faz tudo, né? Abre a mente da pessoa, né? Então, nesse sentido, a gente trabalhou como a gente pôde, trazendo bandas, fazendo música, né? Vieram várias bandas para Concórdia, teve inúmeras histórias, né, Lu? Então, eu acho que uma coisa que é bem interessante até hoje, assim, porque sempre, todo dia eu encontro alguém. E Eliana, te lembra aquela vez lá no Tulipa, essa festa, o que aconteceu, como era bom, sabe, assim, isso é muito legal de ouvir, sabe, das pessoas. E vocês traziam, né, Eliana, bandas, incentivavam a local, a regional, mas traziam nomes nacionais, né? Sim, sim. Inclusive Erasmo Carlos esteve no Tulipa. O Erasmo Carlos, mas aí não foi mérito nosso, tá? Mas foi no Tulipa. Mas eles foram no Tulipa, porque foi o Erasmo Carlos, foi o Paulo Ricardo, né? O Erasmo Carlos tu tava, né? Foi uma noite memorável, assim, né? Altas fotos. Ainda bem que não tinha celular. É verdade. Aliás, essa parte do celular é outra parte, né? Que hoje em dia é tudo mais complicado por causa disso. Mas, enfim, teve o Erasmo, teve o Paulo Ricardo, né? Que eles vieram a Concórdia para se apresentarem na Cerçadia. Acabaram indo pro Tulipa e lá dando canjinha. E lá dando canjinha, que foram noites memoráveis, assim. Exatamente. Eliana, e você, dentro dessa pegada, vamos lá. Qual foi a noite que você nunca esqueceu? Cite uma ou duas. Uma que a gente tá falando do Sim. Erasmo Carlos, porque é interessante porque num raio de 2 quilômetros naquela noite, ninguém dormiu, né? Porque teve altos shows, foi uma noite memorável, porque o Erasmo, ele não podia cantar, mas aí pelas 3 da manhã ele pediu para fechar a porta, porque como ele era o contratado do Cerçadia, ele não podia cantar primeiro no Tulipa. Ele acabou pediu para fechar as portas e disse: não, eu vou ter que cantar. E o Paulo Ricardo também, mas o Paulo Ricardo, ele fez o show na Cerçadia e depois foi muito engraçado, assim, porque naquela época era diferente as coisas, né? A gente contratou uma banda para tocar lá, para ver se o Paulo Ricardo ia dar uma canja pra gente. Mas a banda não tinha nem a caixa da bateria, tá? Então era uma coisa muito rústica, assim. Aí o que aconteceu? O Paulo Ricardo, ele tinha ido na noite anterior e aí ele resolveu ir na outra noite. Ele disse: não, depois a gente vai vir aqui no teu bar, amanhã a gente vai voltar aqui no teu bar. Aí ele voltou e aí ele olhou aquela banda lá e disse: não. Aí eu me lembro, o Paulo Irã Pete tinha um Galaxy, né? E ele assim: Eliana, tem um carro para irmos buscar os instrumentos. Gente, o Paulo Ricardo, eu e o Paulo Irã, fomos no Galaxy do Paulo Irã
no Hotel Alvorada, ele acordou o motorista, abriu o ônibus, carregou, Paulo Ricardo em pessoa, carregou os instrumentos para dentro do Gaudes, levamos ao Tulipa e ele fez um show de 2 ou 3 horas. Começou assim, tipo, umas 3 da manhã, acabou às 5 da manhã. Então foi a noite memorável da Eliana. Foi uma noite memorável. Que ela não quer esquecer. Eliana, e agora? Encerrar o Tulipa doeu mais como empresária ou como uma mulher que construiu uma história ali? Eu acho que o que doeu foi a história. Porque é uma linda história, assim, como eu estava te falando antes, Lu, quando eu encontro as pessoas e elas, Eliana, faz de novo uma noite de Tulipa, assim, porque isso ficou eu tenho certeza que quem ouvir esse programa assistir esse programa e assim, vai se identificar com esse momento, sabe, Lu? Então, são muitas histórias, e muitas histórias de muitas pessoas, né? Então... E de muitas gerações, como você também colocou. Exatamente. Pois é. Então, agora, vamos voltar para o Boteco do Marquinho, né? Vamos falar um pouquinho antes do nosso encerramento. O público vê o palco e a música, né? Mas o que a maioria das vezes o público não vê, né? Ou não imagina que existe por trás de um bar uma empresa que funciona. Como tu define esse trabalho? Na verdade, assim, eu vejo que parece muito glamuroso ter um bar, né? Assim, você chega lá, né? Só música. Mas não, tem um trabalho intenso, né? É uma empresa, né? É uma empresa. E a gente trabalha de domingo a domingo, sabe? Porque tem desde contratação. E eu acho que uma das coisas que mais pesa para nós tu tá sempre vivendo lá na frente, porque tu tem a programação que tu já está marcando 2 meses antes. Então, eu não vivo... Isso é uma coisa que eu reclamo para minha vida, sabe? Sim, assim, de qualidade de vida. É o viver o agora. Porque tu tá sempre lá na frente. Tu tá sempre no final de semana, daqui 2 semanas, daqui 2 meses. Então, isso é bem complicado. E tem toda a organização do bar, tem compras, tem... né, os colaboradores, né? Tem segurança. Exatamente. Tudo tu tem que estar... né? Todo esse trabalho que tu tem que fazer. E é como eu te disse, mais a divulgação dos eventos, né? Porque hoje, antigamente era panfleto, cartazes. Era cartaz. Hoje a comunicação mudou totalmente. Então tu tem que estar todo momento online. Full time, né? Comunicação. Exatamente. Então, não é tão simples quanto parece. Exatamente. Tu achas que a cidade entende o quanto os espaços, como esse teu e outros que tem na cidade, ajudam a identidade cultural da cidade ou não? Eu acho que as pessoas não entendem isso muito, sabe? Pela tua experiência, tu acredita? Na verdade, assim, talvez elas vão se dar conta depois. Como um Tulipa, sabe? Então, às vezes, tu não avalia aquilo como é importante, assim, naquele momento para você, o que está te fazendo aquilo, sabe? Sim, entendi. Depois tu vai te dar conta. Eliana, o que mudou mais hoje? O público da noite ou a forma de viver a noite? O público da noite é a forma de viver a noite. O que mudou mais? Desculpa, eu acredito que as duas coisas, Lu. Pode tomar uma aguinha. Porque a gente sabe que as mudanças estão grandes. As mudanças estão grandes. Hoje, por exemplo, assim, depois da pandemia, a pandemia é um divisor de águas. Sim. Sabe? Hoje a gente... muitas pessoas que saíam antes da pandemia pararam de sair. Assim, parece que aconteceu alguma coisa, assim, realmente aconteceu, né? E hoje tem uma geração mais saúde, mais voltada para o dia, né? Tem jovem, hoje os jovens, desde que... E também tem uma outra coisa que mudou muito, a partir da internet, né? Sim. E essa mudança só vem crescendo. E essa geração saúde que veio depois da pandemia, que ela se intensificou aí, esse pessoal raramente sai, sabe? Sim. E o consumo da bebida alcoólica, Eliana? Sabe-se que a Zero está sendo, assim, exponencial o crescimento da indústria nessa área. Como reflete no bar de vocês, que eu não sei qual a faixa etária que está frequentando? Hoje a frequência, ela é bem relativa, tá, Lu? A gente tem... Pega vários públicos? De 18 a 40, sim, sabe, assim...
50, 60 também tem pessoas, né? Que vão. Que vão. Então, a gente tem, claro que tem o consumo de bebida alcoólica ainda, mas existe, por exemplo, assim, uma preferência também por cervejas menos calóricas, zero glúten, Sim. a cerveja zero. Eu vejo uma tendência a aumentar, mas não é ainda no bar tão significativo. Uhum. No estilo do bar. No estilo Exatamente. do bar. E aproveitando a falar em estilo, qual a experiência que o público encontra no Boteco do Maiquinho? Quando a gente abriu o bar do Maiquinho, o Boteco do Maiquinho era para ser uma... Desculpa. A gente não queria uma coisa como uma casa noturna. Sim. Lu, e a gente acabou por um tempo se afastando um pouco disso, mas a nossa relação com o público é uma relação pessoal. A gente faz o atendimento das pessoas. E por uma época a gente se afastou um pouco disso. Mas para nós, até nós vermos, eu e o Maico, que o que nos move e o que nos faz feliz é estarmos atendendo as pessoas. E as pessoas querem ser atendidas por vocês. E as pessoas querem ser, e elas querem bater papo com a gente. Então é isso aí, sabe? Hoje é isso. A experiência, então, é essa troca de informação, de conexão, de um network. E também de se sentir, tipo, numa sala. Acolhido, se sentir em casa. Tá, e o horário de funcionamento? Para ter esse tipo de experiência, você não pode ser muito tarde, né? Não, a gente tem aberto, a gente abre o bar agora mais cedo. Antes da pandemia, a gente abriu o bar 11 horas da noite. Agora a gente abre 9 horas da noite. E alguns eventos a gente abre até às 6 da tarde. E sabe? encerra? Aí vai de acordo com... não tem horário fixo. Às vezes às 2, às vezes às 3, né? Sim. E eu queria também te falar um pouquinho da música. Em tempos de consumo rápido, playlists digitais, né? O palco ainda importa? Importa. A gente tem bandas aí que é muito gostoso de ver todo mundo cantando junto, sabe? As pessoas curtindo a música ao vivo, sabe? Tá, e o estilo musical é variado ou vocês têm só um... A gente toca bastante pagode e também bastante rock. Principalmente esses dois gêneros que a gente... Que marcam... a marca registrada do bar. Mas do boteco. Independente disso, pode tocar outras também. Sim, tocam outras também, mas essas duas são os carros-chefes. Sim, se eu escolho lá, eu sei que vai ter essas músicas. Desse gênero musical, desculpa. Tá, e pra gente encerrar, Helena, gostaria de saber o que a noite te ensinou ou ensina, o que o dia nunca te ensinaria? Que a noite todos os gatos são pardos, não, brincadeira. Na verdade, assim, a noite ela me ensinou que a gente tem que estar sempre atento às pessoas, sabe? Né? E essa atenção não é discriminatória, é uma atenção também de coração, assim, sabe? Porque às vezes... Cuidado. Porque às vezes a gente tem uma tendência a julgar as pessoas, assim, muito pelo que elas são, mas às vezes uma conversa com elas, né? Tu vê que o problema não é exatamente o problema que ela está demonstrando, que ela quer uma palavra amiga ali também, sabe? Então ela te ensina a empatia? A empatia, exatamente. Eu já fui uma pessoa mais preconceituosa nesse sentido. E isso eu acho que é um aprendizado que eu tive com o Maico, assim. E com a noite. E com a noite também, porque aí, assim, ó, de não julgar menos e acolher mais. Tá entendendo? Porque é uma maneira também de tu evitar muitos problemas com isso. Exatamente. Tá entendendo? Assim, porque quando tu acolhe uma pessoa é diferente do que julgar uma pessoa. Entendido. Então, estamos encerrando a nossa prosa com a Eliana Stepezinski, que convido para deixar um convite também para conhecerem, quem ainda não conhece, e dando o endereço do Boteco do Maiquinho. Por favor, Eliana. Então, o Boteco do Maiquinho, ele está localizado lá na Rua Adolfo Conder 315, ali em frente ao Senec, mais ou menos. E eu espero que vocês apareçam por lá para conhecê-lo, porque é um lugar bem acolhedor e tem uma cerveja bem geladinha, uma ótima música para você curtir.
Obrigada pela sua audiência e ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.